Bem, alunos, estamos aqui em mais uma aula para que nós possamos fazer o vínculo da nossa base de dados, né? Tirar a base de dados do local para passar para a base de dados do Firebase. Na nossa última aula, nós criamos aqui a ligação entre o banco de dados, né? A gente criou aqui o environment, né? Environment, linkando aqui a nossa conta com o Firebase, tá? Bem, fizemos também a importação da informação no módulo. Então, se olhando aqui para o nosso app módulo da aula passada, eu tenho aqui a importação da biblioteca, né, do Angular Fire. Deixa eu fazer um comentário aqui, né, Firebase, para que vocês possam saber aí o que aconteceu, né? Então, aqui eu tenho os drives do Firebase aí para poder tá acionando ele. Então, esse cara aqui, Firebase Módulo, Angular Firebase Módulo, é a biblioteca que foi instalada através do comando Firebase e Angular Fire 2 no nosso sistema. E essa biblioteca permite nós usarmos os comandos de configuração e conexão. Então, aqui no caso, ao inicializar o projeto, ele já vai acionar as configurações do environment com as configurações do Firebase config, né? Da variável de configuração. Bem, o que nós vamos fazer agora? Para que isso aqui funcione, para que eu possa estar cadastrando ele no meu banco de dados, eu vou ter que fazer com que o meu serviço mude. Porque se a gente olhar o nosso sistema, eu tenho aqui o serviço do usuário, o usuário service, tá? Lembrando que eu fiz essa estrutura aqui colocando todos os dados do usuário no usuário, mas existem outras formas de organizar o código, né? Você criando uma pasta para as páginas, para os serviços, para os modelos, tá? Como tem alguns outros exemplos do meu próprio código, né? Do meu próprio repositório, vocês podem dar uma olhada lá. Isso aqui é uma outra forma de estruturar o projeto. É claro que tudo isso depende do padrão de criação da tua equipe, né? Eu utilizo esse modelo em pequenos projetos porque se eu precisar mover uma classe ou alguma coisa de lugar, eu posso pegar a pasta inteira do nosso usuário, tá? Bem, então aqui o nosso serviço, usuário service, ele vai fazer o quê? O nosso usuário service, ele vai fazer a conexão com o storage, tá vendo aqui, ó? E vai ter a função para adicionar, para pegar todos, para pegar um elemento, fazer a atualização e fazer o remover. Na verdade, as funções serão as mesmas, tá? O que vai mudar vai ser a forma como eu faço. Ao invés de eu pegar isso aqui numa conexão local, eu vou estar pegando isso numa base de dados do Firebase, tá? Então, para isso aqui acontecer, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que chamar aqui o meu Firebase. Mas para isso, eu vou ter que carregar essa biblioteca lá no nosso módulo. Abrindo aqui o nosso app módulo, né? Nós temos aqui já a configuração do Firebase. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora importar a biblioteca que vai fazer a conexão com o banco, tá? Mas para que isso aqui funcione, eu tenho que vir aqui no nosso navegador e abrir aquela biblioteca de ajuda, né? O Angular Fire 2. Tá? É sempre bom você ter essa biblioteca ativa aí, né? Aberta, porque ela tem a referência de como você usar os comandos. Então, olhando aqui nessa biblioteca, é o Angular Fire 2, nós vimos que eu tenho aqui a instalação dele, né, que eu posso fazer instalação. E na sequência aqui eu tenho os serviços do Firebase que ele vai estar acionando para mim, tá? Então aqui eu tenho o Cloud Firestore, ele é um item que trabalha com banco de dados, tá? Ele tem uma característica que ele vai ser o sucessor do Real Time Database. Por quê? O Real Time Database é um banco de dados em tempo real. Isto é, conforme você modifica ele, ele vai responder muito bem. Porém, ele não tem
digamos assim, uma autonomia muito boa para gerenciar dados e fazer busca de dados. Então, se você quer criar um banco um pouco mais complexo, ele acaba falhando. Então, a ideia é que ele seja substituído pelo Firestore. O Firestore tem muito mais recursos, ele é muito mais completo nesse ponto de fazer busca de produtos. Tá? Por isso a gente vai usar ele aqui como demonstração. E depois eu posso até fazer os produtos ou fazer uma parte dele com real time. Eu posso usar mais de um sistema caso eu queira, tá, pessoal? Bem, então aqui, abrindo aqui o Cloudflare, tá? Ele tem aqui, por exemplo, a documentação. Como é que eu faço para ele, né, para ele poder entrar? Então vou clicar aqui na documentação. Bem, o que acontece? Ele trata cada item do banco de dados como um documento. Tá? Então, para que ele possa funcionar, você tem que chamar aqui ó, o Firestore. Só que antes disso aqui funcionar, né? Esse é um detalhe. Eu estou no módulo, né? Então, lá no teu app módulo, deixa eu ver aqui no guia de instalação. Lá no teu app módulo, ele traz aqui quais são as classes que você deve importar para que os bancos funcionem. Então, se você olhar aqui, ó, aqui tem o Fire2, né, que a gente já importou. Tem aqui o Firestore, tem o Storage, que seria o Real Time, tem o Authentication e tem o Verb. Então, eu tenho que colocar esse cara aqui, ó, o Firestore, tá? Eu tenho que colocar essa linha de comando lá no meu app módulo. Então, vou copiar ela aqui, vou lá no meu sistema. Vou vir aqui em cima, né? Vou deixar o Everempt no final. E vou colar ele aqui. Como eu tenho aqui o Angular Fire 2 instalado, ele não gera erro. Se não tivesse instalado, estaria com erro agora. E aqui no final, vou dar uma vírgula, né? E vou colocar a biblioteca Angular Fire Store Módulo. Tá? Então essa biblioteca aqui vai fazer com que eu consiga utilizar os comandos de banco de dados do Cloudflare, né? Eu venho aqui no nosso usuário service, aqui em cima e já faço a inclusão do nosso item. Então vou dar um import aqui, deixo as chaves fechadas, coloco from, abro aspas e coloco o arroba angular barra fire barra, aí aqui aparece as bibliotecas. Nosso caso aqui é o Firestore, ele que vai fazer a parte de banco de dados. Bem, agora eu volto aqui para nossa chave e uso Ctrl barra de espaço para ele listar as classes. Nesse caso aqui eu vou usar só o Angular, escolho Angular Firestore. Então aqui eu já tenho a inclusão da nossa classe para poder fazer a chamada do banco de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou literalmente modificar esse código para que ele faça a inclusão dos dados. Então eu vou pegar esse código, vou comentar ele. Vou comentar ele aqui, aqui eu não quero apagá-lo. E vou fazer uma outra função com os mesmos nomes, tá? Vou chamar aqui nossa classe public, chamar aqui de FireDB. Você pode dar o nome que você quiser, associado aí ao Angular Firestore. Então aqui eu já tenho minha classe como tem ali no Storage, tá? Agora eu vou criar uma função chamada public, da mesma forma que eu fiz embaixo, public add, passando o mesmo parâmetro, tá? O usuário. Então o que vai mudar aqui, na verdade, vai ser o conteúdo da função, né? Então nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar, vou chamar aqui a minha classe FireDB, que é referência ao Firestore. Vou colocar um ponto, aí ele vai listar as opções de comandos que eu posso usar aqui. Nesse caso, quando eu falo collection, eu estou me referindo a um grupo. Isso é o nome da tabela que eu vou estar criando lá na minha base de dados, o nome da coleção. Então aqui o nome da minha coleção vai ser a coleção de usuários. Vou botar usuários no plural, mas o ideal seria só usuário. Agora, eu vou colocar um outro ponto e vou falar qual tipo de ação ele vai executar. Nesse caso, ele vai executar a função de adicionar, add. E agora, eu vou ter que passar quais são os valores que ele vai adicionar no banco de dados. Nesse caso aqui, eu quero que ele adicione um objeto e eu vou ter que discriminar cada uma das informações, tá? Isso aqui seria a maneira mais
correta de fazer. Então ele vai ter o nome. Aí eu tenho que colocar o nome do item. Nesse caso aqui, vai ser o nosso usuário. Ponto. Aí como ele não tem referência, eu posso colocar o nome aqui. Mas se eu chegar aqui em cima e colocar usuário do tipo usuário, tipando, eu já consigo usar aqui os tipos que tem lá no meu usuário, tá? No caso aqui o nome. Nome, vírgula. Aí que eu coloco lá, tá aqui, e-mail. Usuário, ponto, e-mail. Depois, senha, né? Aqui eu vou colocar usuário, ponto, senha. Eu vou colocar os dados que eu tenho lá no meu usuário. Essa é a maneira mais correta para lidar com o nosso collection, apesar que eu poderia passar isso direto, mas geralmente dá erro. Tá? Então, para evitar esse erro, é melhor você discriminar cada uma das informações que vão entrar nessa coleção. Aqui nós temos a senha, temos a data de nascimento, data nice. Tenta usar o mesmo nome que você atribuiu para os campos lá no teu usuário. Usuário.datanice. E por último temos o telefone, né? Vou botar aqui teu telefone, usuário, ponto, telefone. Se faltou alguma coisa... Não, acho que tá tudo aqui, né? Data de nascimento, nome, telefone, tá? Então esses são os dados que eu quero armazenar no meu banco de dados. Bem, fecho tudo aqui, né? Não tem mais nenhuma função para fazer, mais nenhum comando para fazer. Isso aqui já me garante que ele faça a inclusão no banco de dados, tá? Então, para me ter certeza que será feita essa função, eu vou colocar aqui um return. Por que colocar um return? Porque essa função aqui de adicionar, ele é um promise, tá? Como a gente viu lá antes no nosso storage. O que vai acontecer? Eu tenho como testar, né, através do TEN, através de uma confirmação na hora que eu for executar esse código para saber se ele foi feito ou não. Então, basicamente, como ele é uma promise também, igual usei o nosso comando set, eu não tenho que modificar isso lá no nosso código, né, nosso código adicionar. Se eu rodar esse código aqui agora, provavelmente ele vai funcionar. Então, salvo aqui. Bem, a mesma coisa seria aqui a função getAll. Vou criar aqui um public, né? Botar aqui o getAll da mesma forma que eu fiz lá, né? Da mesma forma que tá aqui embaixo, vou fazer o mesmo chamamento, que vai mudar vai ser a parte interna. Tanto que eu poderia simplesmente ter travado só a parte de dentro, mas eu quis fazer dessa forma para que vocês pudessem comparar aí. O comando getAll, ele é um pouquinho mais complicado aí, como o outro getAll também foi um pouquinho mais complicado. Então a gente vai colocar aqui um cheese ponto, né, firebase ponto. Vou colocar o collection. Esse collection eu tenho que falar qual tipo de coleção que eu quero trabalhar, tá? Nesse caso aqui vai ser uma coleção de usuários, como está lá em cima. Ok? Usuários. É o mesmo nome que você colocou aqui em cima. Existem alguns exemplos que eles transformam isso em uma variável. Então, se você chegar aqui em cima, criar uma variável e colocar essa instrução ali, seria até mais fácil, né? Que você mudaria o nome lá em cima da variável, mudaria todos os nomes aqui das nossas coleções. Mas fica a critério de vocês, tá? Aqui eu tenho usuários, ponto, e eu escolho aqui o comando snapshot. O comando snapshot, ele pega apenas as chaves dos dados, tá? Ele não pega os conteúdos. Enquanto que o comando value change, ele pega só o conteúdo. Então essa é a diferença dos comandos. Então se eu colocar aqui value change, ele pega só o conteúdo. Se eu coloco o snapshot change, ele pega só as chaves. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os dois. A gente tem que pegar tanto a chave quanto também os dados. Então nesse caso aqui, dentro aqui depois do snapshot, eu vou colocar um comando que é o pipe. O comando pipe, para quem não sabe, ele serve para modelar, né, os nossos dados. E eu vou pedir para o pipe fazer um mapa, né, um mapa das informações. Que informações são essas? Eu vou criar uma função aqui, né, com a variável dados. E essa função dados, dentro dela, vai ter uma referência.
tá? Vai ser dados.map. Ele fica dando erro porque o map tem que ser importado, tá? Ele pertence ao ângulo. Então aqui em cima nós vamos importar essa função do map aí, tá? Então aqui eu dar um import from, e aqui eu vou colocar a nossa referência. Então é rxjs, é o que é o resource JavaScript, barra operators. Então quando eu coloco esse item, né, essa biblioteca aqui, posso chamar aqui agora o map, que o map existe dentro dela. Então essa biblioteca ela faz o mapeamento dos objetos. Então quando ele traz lá as nossas chaves, ele vai no banco e mapeia essas chaves de novo. Você pega os dados dessas chaves, tá? Então como é que ele vai fazer isso? Ele vai vir aqui, ó, o erro sumiu. Ele vai vir aqui nos nossos dados, vai mapear eles. E ao mapear dados, né, ele vai adicionar nesses dados a nossa key, junto com os dados. Então vamos lá. Então você vai ter aqui uma variável local, uma outra função, para ele criar um vetor. Essa função vai ter uma chave, né? E dentro dessa chave, posso botar tudo na mesma linha. Eu vou criar aqui uma key, que é a informação que ele vai pegar lá no dado. D ponto payload, para ele poder buscar o que? O documento com ID. Então, ele vai pegar a key do documento. Beleza, pegou essa key, ele vai fazer o que com ela? Ele vai adicionar, né, aqui o payload, aos dados do mesmo documento. Então, no final do processo, você vai ter tanto a key do objeto, tá, quanto também os dados dela. Vou colocar na mesma linha que fica mais fácil a visualização. Bem, aqui está dando erro porque ele não está conseguindo montar a coleção, né? Pronto. Então eu tive que colocar aqui o tipo de informação para que ele possa pegar os dados, tá, galera? Está dando erro aqui porque ele não está conseguindo encontrar o ID, né, do nosso usuário, aqui é a nossa chave, né, a nossa identificação com os dados do usuário, né? Tá dando esse erro aí, né? Porque a nossa documentação ele trata como ID. Bem, então aqui ele já consegue pegar os dados também do usuário aí. Dá uma formatada aqui, pronto. Organizado. Então eu já fiz aqui o ato para cadastrar e o ato para pegar todos os dados. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o get, né? Comando get para ele poder pegar só um dado. Esse é bem fácil de fazer, bem mais fácil que o outro. Então vou botar aqui public get, comando get, ele tem que receber uma key, uma chave. Comando get, ele tem que receber uma chave ou ID, né? Como a gente fez aqui no nosso de baixo aqui, ó, eu botei key, então aqui eu vou lançar key também. E você coloca assim, pessoal, aqui no get all, como a key também, né, o get, ele vai ter um return. Por que tem que colocar esse return aqui? Porque ele vai me retornar os dados, tá? Isso também faz parte aqui daquele erro aqui embaixo. Então ele vai fazer pegar as chaves, vai mapear essas chaves e vai depois me retornar essas chaves como se fosse um vetor. Então tem que colocar esse return aqui para poder pegar. E também como é uma função, né, do tipo observable, eu consigo pegar essas informações, né, lá do lado de fora. Então se eu não colocar esse return, eu não consigo pegar essas informações. Então aqui vai ser a mesma coisa, tá, no get. Vou colocar aqui um return. Vou colocar o comando cheese.filedb.collection. Aí eu vou ter que colocar o nome da collection. Repare que você sempre tem que digitar a mesma coisa. Você poderia ter colocado toda essa parte, né, que é redundante, lá de cima também. Existem vários exemplos que eles aproveitam essa parte aqui toda e colocam do lado de fora. Eu não gosto de fazer isso. Prefiro colocar aqui. Se eu tivesse que tirar alguma coisa, eu tiraria
essa expressão, o usuário colocaria uma variável nela. Ponto. E agora o comando doc, né? Porque cada documento que você vai ter na sua coleção corresponde a um grupo de informações do usuário. Tá? Que tipo de informação você vai pegar lá no seu usuário? Vai ser o item, né, que foi marcado como ID, né? O item que foi marcado lá com a key, né, com a chave. No meu caso aqui eu vou chamar de ID. Aí, o que você vai pegar dele? Você vai pegar a chave ou você vai pegar os valores? Então, se eu colocar aqui snapshot, eu literalmente pego só a chave, tá? Nesse caso aqui eu quero pegar os valores. Então aqui vai ser value change, até porque a key, né, eu já tenho, a chave eu já tenho. Ele fica dando erro aqui. Por quê? Porque eu não tenho essa ID, né? Ele fala que o ID é inválido, porque não é ID, pessoal, é key. Ali eu chamei de key, então aqui é key. Então ele vai fazer a busca na coleção usuários. O que ele vai buscar? A key que eu passei aqui em cima na minha chave, tá? Que corresponde lá à chave do item que eu quero pegar. E o que eu vou pegar dele vai ser os valores. Então, basicamente aqui terminei. Não precisa colocar mais nada aqui nesse comando. Então, aqui eu já fiz o comando get. Vamos fazer o comando update aqui. Então, public. Estou fazendo todos os comandos porque se eu não fizer, na hora que eu rodar o código dá erro, porque eu mencionei esses comandos já e já foram criados. Update. Aí o update ele recebe duas informações. Que informações são essas? Ele recebe tanto a key quanto o usuário. Então posso até aproveitar aqui de baixo, né, colocar de novo aqui a key e o usuário, tá? Então ele vai receber o mesmo elemento que eu tinha antes, só que o que vai mudar aqui agora vai ser o comando, né? Eu vou colocar um return, né, tis.paridb.collection. Aí eu vou colocar o nome da coleção que eu estou trabalhando. Posso ter várias coleções lá, né, várias tabelas. Ponto, e agora eu vou escolher o comando para fazer o update, tá? Mas antes eu tenho que definir qual é o item que eu quero manipular. Então vai ser o item com a key que eu defini, tá? Agora sim, agora o que eu quero fazer com esse comando? Eu quero fazer o update dele. Eu vou fazer o update passando aqui os nossos valores do nosso usuário. Nesse momento aqui ele não gera erro, por quê? Porque o usuário que eu estou cadastrando já tem lá os campos com o mesmo nome, né, que você definiu aqui em cima. Então, esses nomes aqui tem que ser os mesmos nomes das variáveis que você criou no teu objeto. Tá? Não tenta fazer diferente, porque na hora de atualizar, se você colocar diferente, ele vai gerar conflito naquela informação e ele não vai cadastrar a informação, tá? Nesse caso aqui, ele vai fazer a atualização dos dados conforme a gente definiu. Bem, feito isso, né, vai me dar o retorno se foi feito ou não. E agora falta o comando para apagar. Vamos fazer o comando para apagar. Public. Aqui eu chamei de remove. Poderia ser delete, né? Remove ou remover, né? É o mesmo nome. E aqui remover o que? Remover a key, né? Eu tenho que passar a key do objeto que eu quero remover. Beleza. Próximo item aqui é o return de novo. Eu tenho que dar uma resposta. x.firebase.collection. Falar qual é a collection que eu quero remover. Caso o usuário. E também tenho que definir qual é o item que eu quero remover. Então tem que colocar aqui um doc. Passando aqui a key que quero remover. E na sequência chamar a ação que eu quero, que seria o comando delete. Tá? Então o comando delete aqui, ele vai literalmente apagar o objeto que eu selecionei. Ele também é um promise, vai funcionar também. A maior parte aqui funciona porque são promise, tá vendo? Só um ou outro que não é, porque no caso do change aqui é um observable, ele pode ser usado direto no comando for para poder listar. Então eu já fiz todas as ações que estão aqui embaixo. O remover, o get all, o usuário. Então você percebe que basicamente, né, o que vai mudar vai ser só o conteúdo interno. O demais, as chamadas continuam a mesma. Então quando você pega um sistema
né, que ele tem que fazer uma mudança na base de dados, fatalmente você vai fazer o que eu fiz, né? Você vai mudar só a parte interna do conteúdo, né, das funções. Enquanto que o nome vai se manter o mesmo, até porque você já fez essa função, ela já existe. Talvez tenha que fazer alguma alteração lá na hora de confirmar e mostrar alguma mensagem para o usuário, mas assim, as alterações são mínimas em comparação a outros sistemas mais complexos. Bem, depois de ter feito as mudanças, agora a gente vai, nós vamos startar o nosso servidor. Então vamos aqui chamar o nosso terminal, Ionic Server, ou somente essa. Bem, ele vai startar aqui, né? Ele vai mostrar aí o serviço. Se tiver alguma coisa de errado, ele vai destacar. Talvez apareça uma coisa de errado, porque a gente mudou o tipo de retorno. Tá, então, opa, deu erro aqui para mim. Deixa eu ver. Aqui ele tá falando que existem aqueles retornos do TEN, tá vendo aqui, ó, do ID usuário e do lixo usuário. Principalmente no get e no list. Então vamos pegar o primeiro aqui e vamos corrigir, tá? Vou clicar nele com Ctrl. Ele já abre o arquivo, já para aqui no erro. Aqui seria o seguinte, né? Como eu falei, ele está usando um observable. Se é um observable, então aqui é um subscribe, tá, pessoal? Tem que ser um subscribe, não é um ten. O ten, ele é quando vem da biblioteca do Firebase. A mesma coisa seria aqui embaixo. Só que aqui ele gera outro erro falando que esse item não é compatível com o usuário. Se dá para perceber, ele fala que não tem lá, não é compatível com os itens, que os itens são estranhos. Então a gente vai ter que resolver isso na função get do nosso usuário. Como a gente faz isso? É só você definir qual tipo de informação que ele vai trazer, né? Nesse caso eu posso colocar aqui, ó, usuário, né? O tipo usuário. Quando eu faço isso e salvo, ele literalmente corrige aqui o problema, porque eu falo que em execução esse serviço aqui de pegar as informações vai ser do tipo usuário. E a mesma coisa aqui em cima, nesse getAll. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui o usuário aqui indicando que ele vai me retornar informações do tipo usuário, tá? Então, quando eu coloco essas informações, esses menor que e maior que, eu falo que em execução, essa informação vai ser desse tipo. Aí ele acaba aceitando e paga para ver, digamos assim, né? Ele vai literalmente acreditar na sua palavra, tá? Então aqui eu salvo aqui, ó, esse erro já corrigi. Agora vamos lá no list usuário. Aqui, ó, tem um ten também. Ele vai virar um subscribe, tá? Não deu erro nenhum, porque já tem lá aquela questão do usuário lá, então ele aceitou aqui pegar a lista de usuários aqui dentro. Salvo tudo, venho aqui no meu projeto. Vou parar o servidor e vou startar ali de novo. Vamos ver se tem mais algum erro para corrigir. Então, sempre que você faz uma mudança desse tipo, que está mudando a biblioteca de conexão, pode sim gerar um pequeno alteração no código, mas é mínima em comparação a outro. Aqui tem mais algum erro no list usuário. Sim, lá no list usuário tem também que eu atualiza. Não tem aqui a opção de subscribe. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa função aqui em cima, ó, getAll, a parte aqui da função, e vou colocar no lugar esse atualiza aqui, tá? Por quê? Porque eu vou precisar desse subscribe. Então, essa parte aqui vai sair, essa aqui vai sair, e no lugar dela vai entrar essa função. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu atualizar, ele vai dar de novo lá, né? O getAll vai dar o subscribe, né? Vai dar o subscribe e vai trazer para mim o resultado. Trouxe o resultado, vai mostrar na tela, posso até tirar isso aqui, vai atualizar esse usuário e vai fazer com que o do refresh suma. Então, com isso eu corrijo esse problema. Então, eu tive que copiar porque eu vou precisar desse subscribe. Então, esse ajuste aqui, vou até formatar aqui o código, vai responder essa pergunta aqui de baixo. Então, vou fazer uma pequena mudança aí no nosso código. Salvo tudo, vou vir aqui embaixo e vou atualizar o nosso servidor aí. Vai agora, tá aí, ó. Clicando aqui eu consigo ver os usuários.
Ele deu erro aqui, falou que não encontrou a base de dados online. Por que que não encontrou? Nós vamos ter que ir lá no nosso Firebase, que eu criei na aula passada. Aqui eu tenho o site do Firebase, já estou logado. Eu vou lá no console. Aí no console eu tenho aqui o meu projeto. É esse daqui, a loja modelo. Aí onde que é a loja modelo? Vou abrir ele aqui. O que que vai acontecer? Eu não tenho nenhum dos serviços aqui, ó, ativos. Então tem que vir aqui na base de dados e ativar o serviço de base de dados, né? Que no caso seria o Firestore. Então aqui está perguntando se eu quero ativar ou criar o banco de dados de Firestore. Então vou clicar aqui. Ele me dá aqui as configurações, né? Se estou em modo de produção e modo de teste. O modo de produção, ele teoricamente só vai deixar que eu faça alguma coisa se eu tiver logado no sistema, né? Se eu tiver passado pela validação de usuário. No meu caso, como eu não tenho a validação ainda, né? Eu posso criar em modo teste aqui, mas ele fala que qualquer pessoa que tenha acesso vai poder verificar isso. Então, vou botar em modo teste, vou dar o concluir aqui. Depois eu posso estar ajustando essas regras aí, tá? Bem, então aqui ele me dá, né, as minhas coleções. Como não tem nenhum documento, né, não tem nenhum item cadastrado, não aparece nada aqui. A minha base de dados aqui, quando eu atualizar, por exemplo, não deve dar mais aquele erro. Né? Ele está dando erro aqui porque não encontrou a coleção, até porque eu não criei, não cadastrei. Então vamos cadastrar. Vou vir aqui, vou colocar o nome. Ana da Silva. Vou colocar o e-mail, ana@email.com. Vou colocar o telefone da Ana. Vou colocar a data de nascimento dela. Vou colocar a senha. E para salvar, cadastrou. Eu vou voltar aqui para aqui, ó. Funcionou, tá? Então essas informações elas estão aqui no Firebase. Então se eu atualizar aqui a base de dados, olha o que vai acontecer. Vai ter que a coleção usuário, a chave aqui da Ana e os dados da Ana já pré-definidos. Então eu deixei de fazer um armazenamento local, agora estou fazendo um armazenamento na nuvem. Então qualquer pessoa que tenha acesso ao sistema vai poder usar ele tranquilamente, tá? Então o storage ele é funcional quando você quer guardar informações na máquina da pessoa, no celular da pessoa. E aqui é quando você vai fazer uma base de dados que, né, possa acessar em outras máquinas. Então você pode combinar o serviço dos dois para poder estar implementando uma segurança maior, por exemplo, no sistema, caso você queira. Bem, agora nós vamos testar a alteração, né? Ver se está alterando a informação. Vamos lá. Para alterar, né? Eu clico aqui do lado, ó. Tá vendo? Quando eu cliquei para alterar, deveria estar listando aqui as informações. Não funcionou. Eu por que que não funcionou? Aqui está passando ok, tá certo. Na hora de listar, ele não está listando. Pode trazer para cá e não está listando. Está trazendo a senha e o login. Então ele não está recriando aqui a senha. Então vamos lá o nosso código. Vamos fechar tudo aqui. Vou abrir aqui o nosso ADD usuário. Esse aqui. Bem, quando ele entra no sistema, ele recebe a key que foi passada pela rota. Ah, tá. Eu acho que está aqui na lista de usuário. Na hora que eu passo o link usuário, na hora que eu passo o link, eu estou passando pelo UID. Só que eu não tenho mais o UID, tá? Eu tenho a key, que seria user key. Tá, pessoal? Então aqui seria a nossa chave aí do usuário. Então salvo aqui. Aí tá dando erro. Deixa eu rodar o nosso código.
Aqui, ó, já tem a key aqui dela. Se eu clicar, pedir para atualizar, olha aí, trouxe aí as informações, tá? Porque eu tinha usado o ID, né? E o ID, na verdade, ele não vai ser mais funcional, tá ok, pessoal? É quando eu começo a trabalhar com Firebase, o Firebase ele já tem a key dele, né? Ele trata o perfil do usuário ou com o ID, que é o padrão que o nosso sistema vai usar, ou ele chama como key, tá? Nesse caso ali, eu vou chamar como key. Eu teria que fazer uma adaptação, né? Trocar isso aí para o ID do usuário, mas eu não vou deixar dessa forma não. Então, vamos fazer aqui a alteração aqui dela, né? Vamos trocar aqui a data de nascimento, por exemplo. Botar no dia 22 e para atualizar. Atualizado. Vou vir aqui. Lá, dia 22. Por que que tá dando errado aqui? Se você reparar, aquele teste de chave, ele tá dentro de uma instrução que é o ng on init. Quer ver aqui, ó. Na hora que eu faço a... Ele tá aqui, ó, no ng on init. Nós vimos que isso daqui, ele só vai executar quando ele cria o objeto. Então ele não deveria estar nessa função. Deveria estar naquela função que mostra, né, que executa toda vez que eu entro no objeto, tá? Que é essa função aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? View, ion view will enter. Então toda vez que eu entrar no objeto, né, eu tenho que checar se aquela chave existe. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vim aqui no nosso TS e vou fechar aqui a minha OnGinit e vou abrir o View. Então com isso aqui eu já resolvo aquele probleminha de checar se a chave existe, né, na hora de atualizar o usuário. Aqui, ó, para atualizar ele sempre vai estar atualizando. Então se eu vir aqui atualizar, né, cancelo. Aí, ó, tá aí as informações aí da nossa Ana. Bem, pessoal, vamos testar agora a remoção do objeto do sistema, tá? A remoção aqui, eu vou aqui no meu servidor, tem aqui os usuários. Para remover, você puxa para o lado e pede para remover, né? Quer remover a Ana? Sim. Deu um erro aqui. Ele fala que não encontrou a referência, o argumento, né? Foi indefinido. Deve ser porque eu estou passando aqui o ID, né? Vamos checar lá o código lá. A remoção da nossa lista. Aqui na hora que eu estou apagando, aí eu falei, estou passando o ID, não a key. Tem que passar a key do objeto. Salvo. Vou lá para o meu sistema. E agora vamos apagar aqui o nosso usuário. Então vem aqui, peço para apagar. Sim. Aí, ó, removeu ele. Não tem nada aqui na nossa base de dados. E atualizando aqui o nosso Firebase também não tem nada. Então o CRUD está funcionando. Eu consigo cadastrar o elemento, consigo atualizar o elemento, consigo remover esse elemento aí do sistema, tá? Agora nós teremos que fazer a autenticação, né? Fazer a tela de login e senha e fazer com que o usuário faça a autenticação no sistema, ok, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula nós iremos fazer a parte de login e senha, bem como também a parte de câmera, né? Vamos adicionar uma foto aí para o usuário, né? Eu gostaria que vocês tentassem fazer o cadastro do produto, né? Você pode só colocar aí o cadastro com nome, descrição, quantidade, valor, com base no que nós já fizemos até aqui. Tá? Então, tentem fazer o cadastro aí do cadastro, né? O CRUD do produto. E isso está valendo a pontuação aí para a gente poder continuar nossas aulas. Até mais.